E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a bike de DH29. Será que realmente vale a pena ter uma bike de downhill 29? Será que as diferenças são tão grandes quanto era da 27,5 para 26? A diferença da 29 para 27,5 é tão grande assim? Vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Bom, a primeira coisa é que esse canal aqui eu fiz mais para poder guardar algumas lembranças para eu ter no futuro, né? Guardar algumas coisas, alguns feedbacks que eu tenho com relação a alguns equipamentos, algumas opiniões que eu tenho hoje. Então eu faço, coloco aqui no YouTube, não fica lotando memória do celular, deixo guardado. E quem quiser assistir também fica absolutamente à vontade. Não tem o intuito de ser um canal grande, um canal famoso. Se você está afim de seguir alguém bem famoso aí do DH, é o Arcanjo, tá? Vai seguir o canal do Arcanjo Bike. Ele manda muito bem, tem uns vídeos top lá, então é o canal para poder seguir. Eu sigo, sou inscrito lá e curto pra caramba os vídeos, tá bom? Mas vamos falar especificamente da Bike 29. Vale a pena mesmo? Será que vale a pena? Quais as diferenças? Bom, se tem diferença da 29 para 27,5, claro que tem. Tem diferença. Não é tão discrepante quanto era da 27,5 para 26, na época que ela foi lançada. Tanto que, quando começou as 27,5 no mercado, a 26 já estava há muito tempo. Então as 27,5 chegaram e simplesmente tiraram do mapa as 26, elas pararam de ser fabricadas. As 29, elas já estão aí desde 2017. Na verdade, o projeto de Bike 29 existe desde 1999, se eu não estou enganado, com a Intense. Mas foi a Santa Cruz que colocou o primeiro protótipo 29 em ritmo de competição, que foi na França em 2017. Todos os 3 pilotos da Santa Cruz estrearam bikes 29, na época foi assim, uma coisa espetacular, né? Oh, que grande coisa! Mas enfim, agora que nós, os mortais, podemos comprar bikes assim, vale a pena trocar 27,5 para 29? Olha, esse é um questionamento muito importante. Eu troquei muita ideia com alguns amigos, com 2 especificamente mais a fundo, que tem bike 29, que é o Otávio de Belo Horizonte, que está com a Santa Cruz, uma V10, e o Malabim nos Estados Unidos, que está com uma V10 também, e a gente trocou bastante ideia. Eu sempre perguntava qual o feedback deles primeiro, antes de eu falar o meu, justamente para eu poder saber se as coisas batiam, se era assim, poxa, será que é só impressão minha, ou será que isso aqui é uma realidade? Porque são opiniões diferentes, né? São percepções diferentes. E para minha surpresa, as percepções foram muito parecidas. A maior diferença que eu senti na Bike 29 foram nas curvas. Porque a Bike 27,5 você consegue imprensar ela na curva e consegue sair muito rápido, você consegue prensar ela. A Bike 29 é um pouquinho mais difícil de você fazer isso. Significa que você vai curvar mal? Não, eu acho que consigo curvar melhor com essa bike do que a antiga que eu tinha, que era 27,5 também, uma YT. Mas você não consegue dar aquela prensada na bike, isso fica um pouquinho mais difícil. Então você tem que entrar mais redondo na curva, você tem que fazer a curva numa tangência quase que assim, perfeita, porque uma outra diferença é quando você está em cima da Bike 29, parece que você está um pouco lento. Eu já vi até alguns reviews no Big Bike. O último que eu vi foi um vídeo do Ben Cato testando Bike 29 e 27,5 para ver a diferença, é um vídeo que vale a pena assistir. E ele falando que ele estava se sentindo lento em cima da bike, mas quando ele foi comparar tempo, ele via que ele estava muito rápido. Ele estava baixando os tempos dele. E realmente, isso é uma percepção que existe. Você está em cima da bike, você parece que está lento. Então, de repente, você chega num obstáculo ou você chega numa curva e você percebe que você está muito rápido. Então, o seu tempo de reação, você precisa antecipar um pouco. Por exemplo, o ponto de frenagem antes de uma curva, você antecipa um pouquinho, você freia um pouco antes, né, para você conseguir tangenciar ela melhor e não perder velocidade. Você vai chegar num obstáculo, por exemplo, no Rock Garden, as bikes 29, elas te oferecem um pouco mais de conforto, porque você tem um ângulo de ataque na roda muito maior, então você atropela mais, digamos assim. Outra diferença que eu percebi na bike 29, na pedalada, às vezes ela não é tão, por ser roda maior, então você precisa um pouco mais de força para poder fazer ela girar, para fazer ela ganhar velocidade. Não chega a ser assim, uma coisa tão lenta, é uma diferença que tem, mas enfim, não é tão lenta, não, vou pedalar, a bike não vai sair do lugar, não é isso, é só um pouco mais lento. Você precisa pôr um pouquinho mais de força para fazer a bike girar e começar a ter velocidade inicial. Porém, no entanto, depois que ela ganha velocidade inicial, cara, fica muito legal, porque a bike
ela embala mais. Você tem ali uma roda maior, então a bike ela embala mais. Você consegue manter o momento de velocidade por muito mais tempo. Então as diferenças mais discrepantes que eu percebi foram essas: curva e a parte do pedal, às vezes uma arrancada, uma retomada, um sprint final. Então tem essa leve diferença. Uma outra diferença que eu percebi, eu já tinha percebido lá nas 27,5 e na 29 não foi diferente, eu já esperava por isso. A bike ela exige um pouco mais do seu físico, ela exige que você esteja um pouquinho mais bem preparado, porque automaticamente elas já são maiores do que as 27,5. Você pega, por exemplo, essa bike aqui, é uma bike tamanho regular. Se você for comparar com as formas 27,5, ela fica entre uma L e uma XL 27,5. Então é uma bike de eixo muito grande, o cockpit é grande, para comportar essas rodas desse tamanho, a bike precisa ser alongada, ela precisa ser um pouco maior. Então você precisa às vezes fazer um pouco mais de força para segurar isso tudo, essa roda desse tamanho. Então você vai fazer um pouquinho mais de força até se acostumar. Se acostuma rápido com isso, uns 4 finais de semana de rolê, você já está aí bem habituado em cima da bike. Agora vamos falar as vantagens da bike 29. Eu já citei uma aqui, a bike ela atropela muito mais. Não há o que se discutir. Você passa numa seção de pedras, por exemplo, você consegue passar muito mais rápido e com a sensação de conforto e de controle e estabilidade muito maior, muito maior. Em trechos de reta, principalmente se tiver inclinação, obviamente, a bike você não precisa fazer muito esforço, ela vai embora, ela simplesmente embala e some. Outra diferença que essa bike que deu para poder perceber nela, eu imaginava assim, poxa, as curvas elas são um pouco diferentes, eu preciso antecipar a freada, né, a parte onde eu vou frear, e eu preciso tangenciar melhor, não posso errar muito, não tem tanta margem para ir, porque você está numa velocidade maior, a roda é maior, o tempo de reação, por exemplo, você vai ganhar uma roda desse tamanho, o tempo de reação, por mais que seja coisa mínima, então você, não, vou desviar de um obstáculo, vou corrigir ela na curva, é um pouquinho mais lento, tá? Mas a bike curva demais. A bike curva muito, não é aquela coisa que você fala assim, rodão maior e tal, você vai curvar menos. Não, a bike curva muito, são boas de curva, não são ruins, não é aquela coisa lerda não. O pessoal conseguiu fazer um excelente trabalho, até onde eu estou sabendo, dos feedbacks que eu tive de outras marcas, de pilotos que têm bikes de outra marca, né? A bike é excelente de curva, não tem tanta perda. Você perde um pouquinho, às vezes, quando você vai pegar uma curva muito fechada, você vai pegar um cotovelo, alguma coisa assim, então perde um pouquinho, mas não é nada demais também, não é nada que você não consiga recuperar num trecho de reta logo em seguida ou numa curva mais ampla, mais aberta, não é nada disso, tá? E aí fica a grande questão, compensa trocar de bike 27,5 para 29? Seguinte, é o mercado. Eu acho que as 27,5 não vão parar de ser fabricadas. Já tem a galera aí fabricando bikes com protótipos, né, que tem 29 na frente e 27,5 atrás. Eu não gosto muito, eu não acho muito legal. Eu acho que se tiverem bons projetos, como a YT tem, a Santa Cruz tem, não precisa disso, e outras marcas têm, não precisa ter uma roda 27,5 atrás. O pessoal usa lá a analogia do motocross, que no motocross é assim, tá? No motocross você tem um motor ali que está te impulsionando. Eu acho que não dá para comparar muito. O downhill, por mais que tenha similaridades, não é igual. Você está num esporte de declive. Você não está andando ali num circuito fechado, voltas e voltas seguidas, aquela coisa toda. Lógico, pode ter suas vantagens, sim. Para um piloto mais baixo, um cara que de repente é mais baixo, não é tão alto, a roda não vai ficar batendo na bunda dele, entendeu? Então, talvez se for um piloto aí de 1,60m, 1,65m, aí a roda maior, ela vai pegar um pouquinho na bunda, principalmente quando você estiver inclinado numa descida, você coloca o corpo para trás aqui, então pode pegar um pouquinho na bunda. Algum obstáculo que você precisa jogar o corpo para trás. Então, se tiver a roda 27,5, aí sim é plausível essa questão aí de testar-se. Acho que futuramente vão ser full 29, ou vão ter opções. A bike sai com 29, você tem a opção de colocar uma 27,5 atrás. Eu acredito que seja por aí. Mas a questão de se vale a pena trocar ou não, olha, muito relativo, de verdade. Eu não voltaria para uma bike 27,5, porque eu me senti muito bem sobre essa bike, como se a bike tivesse encaixado perfeitamente. O tamanho do quadro, o entre-eixo, o cockpit, tudo encaixou muito certinho. A andada da bike é muito gostosa, então, para o meu perfil de rolê, eu não sou nenhum profissional, passo longe disso, mas para o meu perfil de rolê eu curti demais.
Pode ser que seja um cara aí de 2 metros de altura que vai pegar uma bike 29 e não vai curtir, vai preferir a 27,5. A 27,5 ela é mais divertida, então você consegue se divertir mais com ela, mover de um canto para o outro mais fácil, então tem tudo isso. Mas se você pensa em trocar sua bike 27,5 para uma 29, a sugestão que eu te dou, apesar de ter poucas no Brasil, é testar. Vê se tem algum amigo seu que tem, testa. Monta uma bike, vê como é que é. Por mais que seja uma bike de enduro, tenta testar, tá? Para você saber se vai se adaptar ou não, tá bom? E espero que você tenha gostado do vídeo. Bom, fica guardado aqui para mim também. No próximo eu quero fazer um vídeo falando sobre as rodas de carbono. Me surpreendi muito usando essas rodas. E aí eu vou falar a respeito. Porque tem muita diferença para as rodas de alumínio. Eu achava que não tivesse tanto, não pensava que pudesse ter uma diferença tão gritante, não. E realmente tem. Achei interessante pra caramba. Aí vamos falar um pouquinho sobre essas rodas, sobre essa suspensão da Fox que já sai com o Grip 2. Enfim, é isso. Até mais.